Que é para a gente falar de um tema tão importante para nós, mulheres, né? Que é a falta de libido. Pode tratar? Pode sim. Então, olha só, gente. Silvana está com 38 anos, mentora em sexualidade feminina, terapeuta holística e vibracional, reikiana, numeróloga, cristaloterapeuta. Tem bastante pessoas com dúvidas sobre os cristais, né? E nós temos Ione Egg Terapia, Life Coach e sexóloga. Que currículo é esse? Muitos anos de estudo, né? Por que que você resolveu ir para este lado? Este lado foi te puxando? Sempre, desde pequena, eu me perguntei sobre a minha missão de vida. Qual era a minha missão de vida? O que eu queria fazer, né, da minha vida? E eu só fui entender esse contexto quando eu aprendi a olhar para as minhas dores, as minhas questões, os meus sofrimentos, para então eu conseguir desbloqueá-los, né, e transformar a minha vida e assim acessar um autoconhecimento e poder levar esse autoconhecimento para outras mulheres tratarem as mesmas dores que eu tive por muitos anos na minha vida, né? Quem não, né, meninas? Pois é. A transformação vem através de dentro, né? É porque tem um ritual, né? Nascer, crescer, e daí namorar, e daí casar, e tem todo um movimento da sexualidade, da eroticidade, da procriação, da perpetuação da espécie. Tudo isso é tão sagrado, tão bonito. E em alguns momentos foi do 8 para o 80 na história da humanidade, né? De um movimento mais natural para um movimento mais proibido, e de repente a gente vai encontrando o equilíbrio. Você vê muito isso? Muito, mas assim, em pleno 2024, o tema sexualidade, ele é envolto ainda muito de tabu, de crenças limitantes, né, de questões relacionadas a merecimento, a falta de permissão. Então, ainda é um tema que as pessoas sentem muita vergonha de falar, né, em público, ou até mesmo nas vivências que eu faço. As mulheres não gostam muito de aparecer, vai ter foto, vai postar depois, eu não quero aparecer. Então, assim, realmente é um tema ainda que, para as mulheres, principalmente, traz muita vergonha, muito medo, muito tabu. E adolescentes que estão iniciando essa jornada, talvez também, né? Primeira perguntinha. Bom, primeiro assim, eu gostei da tua introdução, você já falou, já chegou dando assim uma pinceladinha do quanto é tabu, o quanto ainda todo mundo vivencia isso em uma certa fase da vida, né? E ao mesmo tempo não encontra assim uma abertura correta, não muito libidinosa, mas sim ligada à libido, que é a parte mais importante da energia, que nós estamos aqui por causa da libido. A libido, o orgônio, e as pessoas já vão associando orgônio com orgasmo, libido com libidinagem, e tudo é terapêutico, e tudo pode também extrapolar o equilíbrio, né? Sil, o que você mais percebe quando você vê polos alternados, assim, um extremo fechamento nessa questão ou uma extrema abertura exacerbada? Você percebe bastante essas duas pontas da régua? Olha, de 100% de mulheres que vêm para mim, a questão é a falta de libido. Eu até hoje não peguei nenhum caso com excesso. Porque a gente tem os dois extremos, ou né? pelo menos falam, mas na verdade não são. Na prática não é bem assim que acontece. Realmente hoje eu já atendi mais de 300 mulheres, tanto no individual como em grupo, e todas as questões são relacionadas à falta de libido, tá? Eu acho que o excesso ele vem mais por parte do homem. Tem mulheres que têm? Tem. Mas são mais raras, né? Essa questão relacionada à falta de libido, ela é muito mais intensa do que o excesso realmente, né? Só que a questão relacionada à libido, hoje, as pessoas falou de libido, as pessoas relacionam muito ao sexo em si, né? A relação sexual, ao ato sexual, em si. Né? Mas se a gente pegar aí
a história da psicanálise, a Raquel como uma psicóloga, psicanalista, mais do que eu sabe dizer. Se nós pegarmos Freud, Lacan, Reich... Melanie Klein. Exatamente, cada um traz uma visão diferente, mas complementares, né, relacionados à libido. Principalmente Freud, nossa. Exatamente. Eu, particularmente, gosto mais da visão de Reich. Ah, sim. Né? Se conecta mais Jung aí Reich, com né? o Jung, maravilhoso também, né? Então, mas dentro da espiritualidade, a gente também tem conceitos que se complementam à parte da psicanálise, né? Assim como a cultura hinduísta, budista, tântrica, né? O Tantra trabalha muito essa questão ligada à energia sexual, né? Então, a gente vê a libido como a energia sexual, a energia mais poderosa que existe no planeta, é a troca energética mais poderosa que existe no mundo. Tanto é que a gente traz vida ao mundo através do ato sexual, né? E foi tão distorcido ao longo dos anos por uma sociedade patriarcal, pela pornografia, né? Que já não é uma sociedade patriarcal, já é uma outra coisa, como se fosse uma sociedade secreta, né? E exatamente. A televisão e a pornografia Sim. vem, quem não sabe, pesquise, vem da onde? É a Matrix, né? Que a gente vive aí para deixar as pessoas ali naquele mundinho, né? E tem um livro que é muito interessante, do Napoleão Hill, que é... Ai, gente... Esqueci o nome, fui falar o livro. Todos do Napoleão Hill é importante. Leiam todos. É o livro que ele simula um diálogo com o diabo. Ah, me fugiu o nome também. Escreve aí na live, gente. Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme para falar pra gente o nome do livro? Mas, enfim, ele traz muito essa questão da energia sexual, né? O quanto a humanidade ela fica presa, né, nessa questão do sexo, mas no sexo no sentido de fazer por fazer, né? Por aliviar tensões, né? O homem, principalmente, ele vê o sexo muito como uma forma de se desestressar, né? Tanto é que para os homens o ato da masturbação é algo muito comum desde a infância, né? Nós mulheres que sempre fomos muito reprimidas e que é uma pena. Porque, assim, a gente acessa autoconhecimento do nosso corpo, consciência corporal, através da masturbação, né? É algo que deveria ser visto como normal, né? E é algo que todas nós, desde a infância, de alguma forma vivenciamos, né? Seja a gente estar sentadinha na cadeira, se esfregando, ou com uma almofadinha no meio das pernas, né? Tem a fase da descoberta da libido, que a gente nem sabe o que é aquilo, mas que é algo gostosinho. Também, né? Exatamente. Mas o que acontece? A história, né, da sociedade cultural, e vem muito também de uma criação reprimida, né, que foi passada, herdada de mães para filhos, né, que é algo feio. Então a menina se senta de perna aberta, por mais que esteja com uma calça, né, bonitinha, mas se senta de perna aberta, já é feio, fecha essa Mas não perna. é só uma questão de ser feio, tem gente doente mesmo, tem aquele tio, aquele primo. Com certeza. Aí às vezes a gente não está proibindo ela de mostrar a calcinha porque é feio, mas sim para protegê-la também, né? A gente vê porque tem gente doente. Com certeza. Com certeza. Então, tem Infelizmente, em pleno 2024, os casos de abuso sexual, principalmente na infância, é um absurdo, são né? absurdos. Eles estão extrapolando. Ou a gente que está conseguindo descobrir ou denunciar mais, porque desde que o mundo é mundo, desde a era do Nero, do César, existe sim essa construção do impulso e do controle, né? Até que ponto a gente é animal ao ponto de acatar os desejos físicos e carnais, até que ponto a gente consegue controlar os impulsos para algo mais moralmente evoluído. Tudo isso também é falado nessas vivências. Você trabalha isso em consultório? Sim, eu trago muito esse trabalho da energia sexual, porque dentro da espiritualidade, da Ioni Egg terapia, que é... olha aqui, gente.
Esses ovinhos que de é esse cristais. Yoni Egg? Olha. A gente já vai falar sobre eles, mas deixa eu mostrar eles aqui. São ovinhos que a gente introduz no canal vaginal. Daqui a pouquinho eu vou explicar para que serve, como funciona, enfim. Mas dentro da minha metodologia, né, eu trago muito essa visão energética, né, por trás da energia sexual, dessa troca, de a gente sair dessa questão do modo automático, de as pessoas saberem que a gente tem os chakras, né, o chakra base, umbilical, que está ali relacionado à Kundalini, né, ao despertar, que quando a gente aprende a canalizar essa energia sexual, a gente consegue fazer cocriações na nossa vida, a gente ativa a nossa criatividade. Quando a gente fala de libido, não olhando só para o ato sexual em si, a gente fala da pessoa ter prazer pela vida como um todo. É uma energia que impulsiona a gente a correr atrás dos nossos sonhos, das nossas metas, dos nossos objetivos. Na psicanálise, libido é uma energia que te faz parar de olhar só para si e abrir o campo de percepção, não para caçar, não só para caçar alguém, um macho, um namorado, uma namorada. Mas a libido, ela é uma energia que tira você daqui, dessa casca, e faz você aflorar os feromônios, a quintessência. Exato. É uma energia divina, é sagrada, mas tudo tem o seu ponto de equilíbrio, né, gente? A gente não consegue estar com essa energia, essa característica o tempo todo. Às vezes a gente está focado mais num projeto do trabalho, às vezes está focado mais num projeto familiar. Então tem que saber fazer essa, como disse a Sil, essa percepção de em qual chakra que eu estou, para poder subir e descer, né? Você percebe isso? E nas mulheres é um pouco diferente a libido do que nos homens, né? Os homens, eles são muito visuais e nós, a libido está totalmente conectada com os nossos sentidos, né? Então, tem muita coisa que influencia a falta de libido na mulher, né? Então, nós somos feitas de fases, assim como a gente tem o ciclo menstrual, né? A gente é interferido pelas fases da lua. Certeza. Né? Então, assim, a gente é multitarefas por si só. Somos mãe, donas de casa, filhas, esposas, amigas, amantes dos nossos maridos. E algumas ainda até conseguem fora de casa. Enfim. Ser amante de todo mundo. Pois é. Então, assim, são fases e fases, né? Então, por exemplo, quando a mulher ela engravida, ela entra na fase da maternidade. Consequentemente, ela deixa essa questão da libido no segundo plano. Porque... Total, quinto plano, sexto, sétimo, vai pro oitavo, né? vai pro quinto dos infernos. Não tem mais nem plano para libido. Algumas mas pelo amor de Deus e outras vem a mim, né? Mas assim, na fase do puerpério, eu acho praticamente impossível a mulher querer ou vem a mim. Sim. É verdade, é difícil mesmo. Durante a gestação, muitas mulheres ficam com a libido nas alturas. Progesterona, né? progesterona. Gente, é tudo tão lindo. Exatamente. Principalmente do quarto ao sétimo, oitavo mês, né? Que os hormônios ficam nas alturas e as mulheres muitas vezes querem muito. Tá, daí né, depois dessa fase nasce o bebê, cai completamente, né? Cai tudo, morre aquela fêmea por um tempo e nasce a mãe, né? Exato. E depois, meu Deus, como é que volta a fêmea junto com a mãe? Aquela coisa, eu vou ter que dar conta de tudo que eu dava conta antes. E mais isso. Isso, amamentando, muitas vezes de salto alto, batom vermelho na boca, com um sorriso no rosto, né? Mas e de noite lá com o maridão, senão o neném acorda. Exatamente. Mas não são todas. Gente, é uma transição muito complicada. A gente acompanha isso em consultório. Tem aquela coisa de que se eu não der para o meu marido, ele vai procurar fora. Tem toda aquela pressa, sabe? E tem toda aquela crença, né? De
que, por exemplo, que ela pode estar carregando de traições e tudo mais, então tenta acelerar esse processo hormonal e corporal por medo de que algo aconteça que às vezes não está acontecendo, não vai acontecer. Mas por quê? Porque eu ouvi, porque é assim, ou porque o marido pregaram que fosse dessa forma, você precisa ser assim para o seu homem e tudo mais. Então, assim, às vezes no pós-parto vem esse peso, né? Então também complica para o lado feminino. É um pontinho a mais que a gente precisa rever. Ô, Simone, fala a palavra-chave aí de novo. Ó, já tô anotando, hein? Vai ser sorteada. Loba. Loba. Escreva a palavra-chave loba e siga o Pode Tratar, Livraria Copo de Leite e a Silvana Sky. Isso aí. Tá? SKI. Ponto SKI. Silvana.SKI. @ Silvana.SKI. É que eu já sigo ela desde que ela era Chipkovski. E agora que eu consegui falar, ela ajudou mais ainda, né? Silvana, como que começou o teu despertar? Como que você entrou nesse mundo de terapeuta? Você era terapeuta antes? Culpa sua, né? Culpa de quem? Culpa dela? Culpa dela, gente. Olha só. Eu fui paciente da Raquel por muitos anos aqui em Dois Vizinhos, desde 2016. Ai, meu Deus. Por aí. Por aí, 2016, 2017. 2015, o Grupo Oriente surgiu e você já estava vindo, então... Acho que um ano depois eu comecei a frequentar o Grupo Oriente. Por muitos anos eu frequentei o Grupo Oriente. Mas não falavam mal de mim pra você, não vai lá. Muito. Porque ela é espírita. Muito. Mas tudo começou depois da minha primeira gestação. Na verdade, tudo começou na minha infância, né? Lá na barriguinha da mamãe, lá no útero dela. Eu já nasci com muitas questões, como todas nós, né? Quando a nossa mãe, ela está gerando... quando a nossa avó está gerando a nossa mãe na barriga, o nosso óvulo já está lá dentro também. Então, todas as dores que a gente... que as nossas bisavós, avós, tataravós, mães vivenciaram, a gente já nasce com tudo isso, né? E eu sempre fui uma criança, desde muito pequenininha, com muitas questões relacionadas à saúde ginecológica e a questões de sexualidade também, mais tarde, óbvio. Mas quando eu era pequena, eu sempre tive muita infecção de bexiga, vivia fazendo aqueles banhos de assento na bacia, né? Eu lembro, salmoura, muito. Eu tinha incontinência urinária, sempre muita coceira, vivia em pediatra, não conseguia resolver as minhas questões, né? E aí, com 13 anos, eu menstruei pela primeira vez. E aí, tive muitas questões ligadas à endometriose. Com 15 anos, antes de eu perder a minha virgindade, eu já tive que fazer a cirurgia de endometriose, porque eu tinha dores intensas durante o meu ciclo menstrual. Uau! E sofria muito com crises de candidíase de repetição desde sempre, né? Depois eu casei, fiquei um tempo casada, comecei a ter muito bloqueio relacionado à minha parte sexual, né? Falta de libido, dores na relação sexual, né? Não conseguia ter orgasmos. Então, assim... Eu sempre digo que tudo que eu tinha para ter de problemas relacionado à parte sexual e ginecológica, eu tinha. E eu lembro até hoje que aí, com o passar dos anos, a situação foi piorando, né? Eu desenvolvi uma síndrome do pânico, aí veio a minha primeira gestação. Quando a minha filha nasceu, tudo se aflorou muito mais intensamente, porque aí vem o desequilíbrio hormonal, né? Essa fase do puerpério, que todo mundo diz que é 40 dias, que é balela, porque o puerpério dura aí de 1 a 2 anos. Exatamente. E os nossos hormônios vão à loucura, então eu desenvolvi síndrome do pânico. E foi quando eu conheci a Raquel, né? Que eu comecei a me tratar como paciente dela. Eu acho que eu fui paciente tua por uns 3 anos. E aluna, né? E aluna. Paciente, aluna, Tai Chi Chuan, fiz 5, 6 anos de Tai Chi, até embora, né? Até embora. Que pegou a fase do leque ainda? Não. Quando entrou o leque, eu fui embora. Verdade. Eu perdi a fase do leque. Mas eu já te pego aí numa aula particular, que você vai voar rapidinho com o leque. Exatamente. E
eu lembro até hoje que numa das sessões contigo, você recebeu uma mensagem que eu precisava olhar para o meu útero. E nas nossas sessões eu nunca trabalhava essa questão da sexualidade, porque eu não achava uma coisa importante para mim. Né? Eu olhava para a questão do meu emocional, para a questão da crise de ansiedade, mas nem correlacionava, não tinha ideia que uma coisa podia estar relacionada à outra, né? E aí um dia a Raquel falou, olha, eu estou recebendo uma mensagem aqui que você precisa olhar para o teu útero, né? Que você precisa parar de tomar anticoncepcional. Eu usava anticoncepcional há mais de 15 anos contínuo, né? E você vinha falando que eu precisava parar de usar o anticoncepcional. Dar uma limpada, né? Exatamente. E eu falava, mas gente, de que forma eu vou fazer isso? E aí eu já estava vindo numa transição de carreira, porque aí já estava fazendo curso de Reiki, já tinha feito curso de apometria, já tinha feito curso de numerologia, empresarial e pessoal. Florais, você fez também? Não, fiz de aromaterapia, né? Que eu trabalhei também um tempo com a Doterra. E aí, eu criei Essência Cristais, né, que é uma loja online, comecei a fazer os japamalas, vender os acessórios e a conhecer esse mundo dos cristais, que foi um divisor de águas na minha vida, né? E aí um belo dia, passando aí pelas redes sociais, apareceu uma propaganda desses ovinhos de cristais, que originalmente se chama Ione Egg Terapia, e eu achei aquilo interessante, fui pesquisar, né? Num primeiro momento veio uma certa estranhamento, dúvida, estranhamento, né? de colocar uma pedra dentro da pepeca, mas qual é o objetivo? Não é uma pedra, gente, é um cristal. Um cristal, gente. Ione, né? Da questão dos íons também. Exatamente. E aí eu entrei em contato com uma terapeuta na época, né? E comecei a usar como paciente para tratar as questões ligadas à parte da candidíase e a questão desse bloqueio sexual que eu tinha muito grande, né? E foi um divisor de águas na minha vida em 4 meses utilizando. Eu fiz uma transição de carreiras. Eu lembro. Acabei me separando, né? Depois de 17 anos casada, eu acabei me separando, né? Porque entendi que precisava se encerrar um ciclo para que um novo iniciasse na minha vida, né? E também a parte, né, da sexualidade, da libido, da saúde ginecológica foi um divisor de águas, né? Porque eu acessei consciência corporal, eu comecei a me conhecer, né, a entender todas as minhas questões por trás de tudo aquilo que eu estava vivenciando, né? Autoconhecimento na marra. Tem uma pergunta aí, Simone? Tem várias. Faz aí uma bem cabeluda para Pepeca. Tá, eu vou começar ao contrário, que eu acho que é uma coisa que a mulherada está querendo saber. Vamos responder logo. Essa tua queixa, só um pouquinho, esse depoimento que a Sil acabou de dar aqui em relação à parceria, à dor, a dificuldade nesse movimento de estar ali deitada com o teu parceiro, que é uma pessoa que você ama demais, assim, e sentir dor. E às vezes até a impressão do parceiro é de que você não queria estar ali com ele, e todo mundo sai machucado com isso, né? Sim. Então, gente, isso é muito mais comum, a gente que está em consultório, você abriu um jogo aqui, e eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aqui conosco já passam, ou passaram, ou estariam passando por algo assim. Eu já tive muitas pacientes e já tive pacientes homens. Também, eu já tratei homens, inclusive, também. Então, assim, ou de falta de lubrificação, de dor para ter relação, e é exatamente isso. Eu amo, eu quero mas eu tenho muita dor. Isso. E eram os bloqueios de algumas vivências, que às vezes tinha sido da própria mulher, né? Então, assim, tem muito isso também. O nosso corpo reage a algumas situações que acontecem e, às vezes, eles precisam inconscientemente bloquear essa emoção, essa sensação para proteger aquela mulher que está vivendo aquela situação. Então, mesmo que tenha acontecido lá atrás e agora, agora eu estou tendo esse sintoma, o corpo entendeu por algum motivo que precisou reagir. Então, assim, é muito comum.
E o que é mais comum ainda é que normalmente quem vem tem toda essa crença aí feminina, né? Então essa questão tem toda essa herança, né? É que minha mãe nunca conversou comigo, menstruei e não sabia o que era, aconteceu isso, ou não podia falar, ou tive a minha primeira vez e não pude comentar sobre, eu tinha muito medo de ter essa primeira vez, porque existia medos, crenças, enfim, que às vezes era colocado na adolescente justamente para que não acontecesse nada, né, fora do controle dos pais. Então, a grande maioria traz muito isso. Mas que bom que elas estão querendo tratar. Então, assim, quais são as práticas diárias ou rituais que você recomenda para que as mulheres possam recuperar esse libido, a sexualidade como um todo? Como você falou, não é só para a questão relacional, mas como um todo, a minha mulher, a minha feminilidade, eu me sentir bem comigo mesma, porque a mulher acho que é muito isso, né? Eu comigo mesma, a gente se arruma para nós, né? Então, o que você indica? Quais práticas? Eu acho que antes de falar de quais práticas, é importante a gente falar um pouquinho de quais fatores influenciam na falta de libido, porque assim, a gente olha muito para a questão do corpo físico, né? Então, por exemplo, quando a mulher ela tá com falta de desejo sexual ou falta de lubrificação ou não consegue ter orgasmos, né? Que são coisas distintas, mas que estão juntas e misturadas e que são todas necessárias, né? E tabuzadas. Exatamente. Quando a gente fala eu gosto muito de frisar na minha mentoria, né, que é a Jornada das Lobas, que é uma metodologia, né, o método PEV, que é o pompoarismo energético vibracional. PEV, P-E-V. Pompoarismo energético vibracional, que é a introdução dos ovinhos de cristais, né? Então, eu estudei a base da Yoni Egg Terapia e criei a minha própria metodologia com os ovos, né? Então, os ovos são a base da metodologia, mas dentro do método PEV a gente faz diversas dinâmicas complementares para que as mulheres tenham de fato resultado. Gente, isso não está inventado agora, gente. Isso é científico, comprovado. 5.000 anos. E a histórica é egípcia, mas assim, você vai fazer um trabalho de fortalecimento de assoalho pélvico, de incontinência urinária, é todo um vexamismo em relação a isso, porque nós jovens não estamos prevenindo, nós estamos deixando as musculaturas tudo virar umas pochetes caídas. Tem que trabalhar essa consciência. Então, esse método é um método que todas nós, que um dia vamos ser mãe, ou já fomos mãe, já tivemos esse alargamento, parece que as coisas se destrincham para poder retornar. Para esse parquinho ficar limpinho, rosinha, bonitinho. Prevenção, movimento, atividade física e atividade física da pelve. Exatamente. Porque, assim, só para você ter uma ideia, quando eu comecei a utilizar os cristais vaginais, eu também tive receio, tive medos, tive dúvidas. E se cair na calçada? Que eu fiz, e se eu tiver de vestido e cair? Nem isso. E se eu perder lá dentro? Que é o principal medo das mulheres, é de perder a pedra lá dentro. Que suba? Que suba. Não dá. Não tem como, gente. Canal vaginal fechado. Eu vou explicar. Mas isso. quando eu fui começar a usar os cristais vaginais, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma consulta com o meu ginecologista, porque na época eu tinha uma ferida no colo do útero há muitos anos que ela estava aumentando. E o médico já estava cogitando de fazer uma cirurgia e tal. E quando eu falei para ele que eu queria começar a usar umas pedras na pepeca, ele falou, olha, Silvana, eu não entendo o sentido de usar uma pedra, mas só de você colocar um peso lá dentro e fazer o fortalecimento, que é o pompoarismo. Aí o sentido. Já faça pelo resto da tua vida, ele me disse. Que massa. Exatamente. E foi o que me impulsionou de começar a utilizar. Porque 4 meses depois que eu comecei a usar, eu voltei para uma consulta de rotina e a ferida no colo do útero já tinha desaparecido. Era flacidez uterina. Acorda, mulherada. Vocês ficam com flacidez na bochecha, no papinho, nas coxas. E ali, você acha que não vai estar também? O que acontece? Existe uma cultura de ir pra academia, de malhar, de ficar com colchão, com bundão, barriga tanquinho. Mas a gente esquece o quão é importante fazer o fortalecimento da musculatura pélvica. Porque não só as mulheres que passam pelo parto normal, ou as que passam por cesárea também, porque só o fato de você carregar um
um feto dentro de você, Sim. né? De engordar aí 13, 14, 20 quilos, né? A mais o peso, A né? bolsa. A lei da gravidade, né, gente? Tá ali empurrando a bexiga para baixo. Então, faz com que as mulheres comecem a ter perda de urina, né? Que é a incontinência urinária, né? Que não sinto mais a questão da libido, né? E a dificuldade do orgasmo também está relacionada com o problema da falta da circulação sanguínea. Sim. Então, é tão importante também para as mulheres que nunca tiveram um filho, mas com o passar da idade, é natural essa fraqueza dessa musculatura, desse assoalho pélvico. Então, é muito importante, por si só, já fazer os exercícios de pompoarismo, que é o aperta e solta. O legal de a gente utilizar um cristal dentro do canal vaginal é que, diferente do pompoarismo tradicional, que usam aqueles conezinhos de plástico que eu esqueci de trazer, porque eu queria mostrar para vocês. Mas é muito mais leve também. É muito mais leve e ele tem um fiozinho. Então, assim, a gente tem uma tendência a viver na zona de conforto, né? O fiozinho do Tudo OB. que tem fiozinho, o OB, o próprio tem. Meu Deus. Dentro da Ionieg Terapia tem diversas linhas de segmentos. E tem a linha do Ionieg com fio também. Só que aí as mulheres. A gente chama de pêndulo de cristal. Mais ou menos não, isso. Não põe o pêndulo. Não pode pôr pêndulo, não, gente. Quando a gente tem o fio, a gente entra na zona de conforto, acaba não utilizando a força da musculatura e vai puxar a pedra. Fora que muitas vezes a gente interrompe o tratamento. Porque o que acontece? Tem um tempo? Porque o que acontece? Quando a gente coloca a Uau. pedra sem fio, e eu digo lá para as mulheres, olha, você vai usar 3 vezes na semana, de 8 a 12 horas. E a mulher, nas primeiras vezes que começa a utilizar um cristal específico, ela colocou a pedra, deu 8 horas, ela tenta tirar, a pedra não sai, é porque a pedra está no meio do tratamento de uma cura. E a pedra diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Gente, é igual... E é o medo de elas ficarem com a pedra entalada ou de perder a pedra lá dentro. O novo, né? O novo dá medo. Mas é igual a agulha da acupuntura. Exato. Às vezes a gente está lá com a agulha num meridiano e já deu 40 minutos, mas o meridiano está fazendo as 5 agulhas. Uhum. Enquanto o meridiano precisa daquele estímulo, ele prende a agulha na pele. Uhum. Igual para Ionieg, né? Ele vai ficar ali porque ele ainda está sugando, fazendo esse magnetismo necessário, né? Inclusive, o nosso canal vaginal, ele tem pontos de reflexologia Sim. para o corpo inteiro. Ai, que legal. Então, eu posso tratar uma dor de garganta, dores de cabeça, questão relacionada à ansiedade, Capepeca? miomas uterinos. Eu posso tratar o que quiser com uma pedra dentro da pepeca. Tá? Quais Não pedras? Qual a diferença? Ela não é específica para questões de sexualidade, para questões de sexuais ou claro que o foco, por a gente estar trabalhando diretamente ali conectado com o nosso útero, o foco é sim, doença ginecológica, mulheres que tiveram abortos, tanto espontâneos como provocados, mulheres que sofreram abuso sexual, né? Então, essas mulheres que carregam esses traumas, porque quando eu falei na questão de, antes de dar as dicas, falar das questões relacionadas à falta de libido, é que, por exemplo, se a gente pegar uma mulher com questão de incontinência urinária, que vai lá para o ginecologista, né? E ele fala, olha, vai procurar uma fisioterapia pélvica e vai fazer exercício de pompoarismo, né? Ou mesmo a mulher que tem essa questão da falta de libido. Também o exercício de pompoarismo é o principal tratamento para a questão da falta de libido. Certeza absoluta. Só que a gente tem que olhar para o corpo da mulher como um todo. Ela precisa fazer um check-up geral, ver como que tá os hormônios dela, principalmente a questão da testosterona, né? Ela precisa entender como está o nível de estresse e ansiedade dela, porque isso influencia diretamente nessa questão da libido. Se a mulher ela está muito estressada, né? Ou se ela está num relacionamento abusivo, narcisista, um relacionamento que tem muito ciúme, muita briga, ou se essa mulher não sente mais admiração pelo parceiro, se ela não se sente segura do lado daquele homem, ela não vai ter libido. Não. Ela não vai ter vontade de ter relação, de se entregar para aquele parceiro. Tem asco. A gente ainda vai fazer pode tratar o ranço. Porque às vezes o ciclo já se encerrou, gente. Exato. E aí a gente está falando assim de movimentos físicos, genéticos, ambientais, mas e os das vidas passadas?
né? Às vezes a gente está ali num reencontro para aquela criança vir, daí fecha o ciclo, nasceu a criança e daí você continua presa num ciclo que já se... Então tem muita coisa além do que possa alcançar nossa vã filosofia aqui, né? Vamos e casamento é karma, né, gente? É karma, parente é karma. Você é parente... E marido, principalmente. Olha, o resto é bônus, mas se é parente, é laço kármico, não no sentido pesado, mas há alguma coisa para ser executada e vivenciada, e o principal, aprendida. É um processo de evolução. Eu digo que, assim, na nossa vida... aonde a gente mais cresce é dentro do casamento, é dentro da relação amorosa. Certeza. Né? E também para as mulheres que são mães, principalmente, né? O ser mãe e o ser esposa são desafios enormes, principalmente quando a gente tem que dar conta dos dois juntos ao mesmo tempo e misturado. O tal do incondicional, né? Exatamente. Então, são questões que a gente precisa olhar, né? Então, não só o método PEV, o uso dos cristais vaginais, mas, por exemplo, eu gosto de dizer que o método PEV, ele trabalha como se fosse uma constelação uterina. Porque quando a gente fala do útero da mulher, primeiro que a gente olha para ele como o órgão mais poderoso que existe no corpo da mulher e como o portal da vida. A gente traz vida através do nosso útero, né? Então, o útero, as trompas, os ovários, o canal vaginal, a vulva, né? Tudo faz parte desse portal do nascimento, da criação e também da criação. Quando a gente fala da criação, a gente também pensa muito só em filho, né? Quando a gente fala em criação, a gente fala em criatividade, né? Em criar novos projetos, novos empreendimentos. Levantar a cabeça. Exatamente. Dos problemas, das dúvidas. Essa energia faz a gente literalmente levantar a cabeça. Exatamente. E o chakra base ali está relacionado com quem movimento, eu sou, com o movimento, com a prosperidade e abundância. Se a nossa vida sexual, amorosa, não vai bem, geralmente a nossa prosperidade e abundância, ela também está bloqueada. Né? Porque vem mau humor, né? Mau humor, gente. É uma coisa que isso pega nas pessoas, porque é importante tudo estar em equilíbrio, né? Exato. Não dá para ficar só de um lado ou só do outro. É por isso que é legal esses papos. A gente tem que também trazer, às vezes... Pessoal, vocês têm perguntas? Estão escrevendo aí? Loba, escreve sua pergunta ou seu depoimento em relação, se você conhece a Silvana, se você já fez algum movimento com ela, participa com a gente, que eu quero saber ainda onde que vocês conhecem a Sil, ou eu e a Simone. A gente tem o pessoal perguntando, cadê a Mana? Cadê a Elisandra? A Mana é uma mulher de negócios e essa linda empresa aqui chamada LOM está indo além das nossas fronteiras tupiniquinzinhas. Ela foi lá fazer negócios com outros estados, quem sabe levar a LOM para outros aeroportos, outras famílias. Mas ela volta no próximo episódio, tá? É uma pena que a gente sente falta dela, para fazer umas perguntinhas legais aqui, né? Amiga, hoje foi meio estranho, mas sentiu sua falta também. Beijo, Mana. Um abraço. E o Alisson também, que fica sempre aqui atrás das câmeras com a gente. Ajudando. Boa sorte aí, né? Manda mais uma? Então vamos lá, né? Sim, agora a resposta. A mulher quer saber. Exatamente. Então, quando a gente fala em questões de o que pode ser feito no dia a dia para a mulher tratar essa causa, né, relacionada à falta de libido. Dentro da minha metodologia, né, o método PEV, eu sempre olho para a mulher como um todo, a nível físico, mental, emocional e espiritual. É importante a gente saber que a gente não pode olhar para uma dessas partes, desses pilares, que eu acho que são 4 pilares essenciais da nossa vida. E se eu tratar só o físico, por exemplo, aquela mulher que está com uma questão de falta de libido, que não consegue ter orgasmo, e fez lá, comprou um curso de pompoarismo tradicional, ou foi numa fisioterapia pélvica e não teve resultado, muitas vezes é porque essa mulher sofreu um trauma de abuso na infância, ou ao longo da vida, ou até mesmo vive num relacionamento abusivo e tem relação sexual por força, né, por aquela questão de a mulher tem obrigação de ter relação sexual com o seu parceiro, mas isso a gente tem que ver como algo saudável dentro da relação e não como uma obrigação, né? Mas quando isso acontece, o nosso inconsciente, ele
absorve isso como um abuso sexual. Com certeza. Né? Então, Ou você está se abusando, às vezes a própria mulher está lá se autopunindo na cabeça, né? Por que eu não acabo logo com isso? Nananã, fica umas viagens na cabeça. Porque às vezes não consegue se posicionar, Exato. às vezes vive um relacionamento abusivo tão intenso, onde a mulher, às vezes, né, tem... Além do abuso sexual, tem um abuso físico, né? Às vezes ela é ameaçada pelo parceiro, ela tem medo de sair daquela relação. Muitas vezes ela é dependente financeiramente e aí ela tem medo de não dar conta sozinha, tem filho para criar, às vezes tem filho pequeno, como é que ela vai trabalhar, onde que ela vai deixar filho? Às vezes é uma mulher que não tem rede de apoio. Parece que eu vi esse filme já, hein? Nossa! Pois é. E como é que você fez? É muito desafiante, né? Aí que vem a busca pela criatividade, levantar a cabeça, trabalhar essa energia. Ó, só esse papo aqui, eu não estou falando para você já comprar o seu Ione e você vai fazer isso estranhando, porque às vezes a gente vai para um popularismo, faz brigando, faz estranhando, faz xingando, não entendeu corpo, mente e espírito, o porquê, o para quê, porque o conhecimento vai fazer com que você permita que o teu corpo absorva essa cura. Então, às vezes, a gente vai fazer 10 lives sobre Yoni Egg para você, depois da 11ª, se permitir, porque primeiro tem a barreira do preconceito, do estranhamento e tudo isso. Por isso que é legal a gente estar, às vezes, nessas rodas. Venham para a vivência da Sil. Mulheres, se inscrevam, aproveitem, ela voltou para cá para fazer um final de semana, acho que é um sábado, é um domingo? Domingo, o dia inteiro. É um domingo vou lá, aberta, estranhando, mas ao mesmo tempo sabendo que é um ambiente protegido, neutro, que vai possibilitar o teu desestranhamento, os teus próximos passos, a tua cura, a tua melhora no aspecto da libido, dos chakras, do sono, do humor, da criatividade, da permissão dos antepassados. Gente, é uma corrente de benefícios quando você se abre basicamente num movimento terapêutico, e para as pessoas isso é quase que ficar nu, né? Porque às vezes o tabu, o problema, o trauma, a dúvida é tão grande que se ela expor isso é como se ela estivesse caminhando pelado na rua. É para todo mundo isso, saiba que não é só para você essa dificuldade. Mas existe um acolhimento especial, toda uma egrégora especial, uma força poderosa permitindo que nós nascêssemos nessa fase planetária, em que a gente tem mais recursos, em que a gente pode fazer autobusca. Mas, galera, uma andorinha voando sozinha cansa mais rápido. Aproveitem esses momentos em grupo. Um grupo de estrelas é uma constelação enorme. Uma estrela sofre mais para brilhar.